Oi, minha gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Thaís Cristina e eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história. Como eu fui do catolicismo para o protestantismo. Sim, gente, antes de começar a contar a minha história, eu peço a vocês que deixem um gostei nesse meu vídeo para que eu saiba que vocês querem que eu traga mais conteúdos para vocês. Se inscrevam no meu canal e também me sigam no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na telinha, para que vocês me acompanhem mais de pertinho por lá. Sem demora, gente, e antes de tudo, eu não estou aqui para ferir a religião de ninguém. Eu estou apenas contando a minha experiência. Enfim, eu nasci e cresci na igreja católica, gente. A minha avó, ela era muito apegada a mim. Eu fui a primeira neta dela, da parte da minha mãe, que morava com ela. E eu era uma criança muito agitada. Daquelas que as pessoas não queriam ficar comigo, gente. Então a minha avó meio que me adotou ali. E tudo que ela fazia comigo. E ela sempre me levou para a igreja. Com 2 aninhos, ela e meus pais me batizaram. E eu fui crescendo ali na igreja, participando das missas, das festas, junto com ela. E quando eu completei uns 9, 10 anos, eu não me lembro ao certo, mas eu acredito que foi uns 10 anos, ela resolveu me colocar na catequese. Ela me matriculou na catequese, que na igreja evangélica é feito um discipulado, para que a gente faça a nossa primeira comunhão, onde a gente aprende a doutrina e os credos da igreja. Então eu passei 2 anos na catequese, depois eu passei mais 6 meses em outra paróquia, que foi a da Harmonia. Eu era do Morro da Conceição. E fiz a minha primeira comunhão, gente. Depois que eu fiz a minha primeira comunhão, a minha avó resolveu me colocar no grupo de coroinhas para eu servir na igreja. E foi onde eu passei muito tempo. Eu usei a túnica branca, que é a roupa que os coroinhas usam. E também tive a formatura da túnica vermelha, que é mais avançado. E depois disso, eu sempre fui muito agitada, como eu falei pra vocês. A psicóloga sugeriu à minha mãe de me colocar em alguma dança para que eu descarregasse a minha energia, né? E a minha mãe me colocou na escola de frevo. Sim, gente, eu fui da escola de frevo. Eu fui também do Balé Popular do Recife e eu dancei quadrilha junina, que foi onde eu mais me destaquei, na quadrilha junina como destaque. E eu passei também boa parte da minha adolescência e juventude na quadrilha junina. Nesse período, eu me afastei mais da igreja. Eu não frequentei mais as atividades que eu participava. Eu também participei na igreja da infância missionária e do grupo de dança Divino Amor. E nesse período que eu estava como dançarina, eu participei de companhias de dança. Também fiz muitos trabalhos como dançarina nesse meio, né, artístico. E quando eu completei 15 anos, eu fiquei sabendo que ia ter um encontro de jovens com Cristo na igreja católica. E era um evento muito esperado pelos jovens. E eu, com certeza, quis participar. Então eu me inscrevi e fui chamada para participar. Eu e o meu irmão e a minha prima e irmã. E nós fizemos juntos esse encontro. Foi bem bom, foi muito impactante e aquilo me trouxe de volta para dentro da igreja católica. E eu fiquei frequentando as reuniões que tinham para que a gente servisse no próximo EJC. Eu fui a encontrista e no próximo eu ia servir. Porém, o Senhor, né, teve um encontro comigo. E quando eu fiz o EJC, eu não achei que eu tive um encontro com Cristo, gente. E eu fiquei questionando por que todo mundo teve um encontro. Muita gente falou que teve, muita gente chorou, tudo mais. Eu também chorei, porque tinha algumas coisas que foram bem impactantes. Mas eu não achei que eu tive um encontro com Cristo. Então, eu fiquei nesse questionamento com Deus, achando que tinha algo de errado comigo, porque todo mundo teve um encontro com Deus e eu não. Então, foi quando eu comecei a orar, a buscar mais o Senhor. E eu orava, né? Na época eu rezava um textinho que a minha avó me deu toda noite e falava com Deus. E comecei ali a buscar ao Senhor, a ter uma fome de conhecer mais o Senhor. E nessa época eu estava no ensino médio e estava na metade do ano já.
depois, assim, um pouco depois da metade do ano. E foi quando eu conheci um grupo de evangélicos na minha escola, de amigos, que eu considero meus amigos. E eles eram da Assembleia de Deus. E foi quando a gente começou a conversar. E eu, muito curiosa, sempre fazendo perguntas. Foi quando eu também conheci o meu amigo, que me ajudou. Foi ele que me inseriu junto com a família dele dentro da minha primeira igreja, que foi a Igreja Batista Missionária Pentecostal, onde eu fiz o meu discipulado, me batizei em águas e aprendi tudo sobre o mundo do protestantismo. E me identifiquei, gente. Eu me encontrei nesse mundo. E foi muito bom pra mim, gente. Muito bom mesmo. Eu realmente me sentia muito feliz e que eu estava perto de Deus. E foi esse meu amigo, ele me deu a minha primeira Bíblia, que foi onde eu comecei a ter minha primeira experiência com a palavra. 17 anos, gente, sem conhecer a Bíblia, sem ler a Bíblia. Mas o Senhor, através desse meu amigo, começou a falar comigo através da palavra. E o Espírito Santo, ele começou a me transformar, gente. Transformou o meu coração. E esse meu amigo, um dia ele conversou comigo, né? Thaís, olha, você já é uma pessoa crente. Você crê em Deus. Você crê na palavra. Você já se arrependeu dos seus pecados. Você já se afastou de tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus. Você só precisa confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você quer ir numa igreja evangélica? Foi quando eu fui a primeira vez numa igreja evangélica. E ele me levou lá e eu ouvi a mensagem da palavra, uma mensagem muito cristocêntrica e que me impactou muito. E no final do culto, ele me levou até o pastor e algumas irmãs do círculo de oração. E elas oraram por mim, o pastor orou por mim e eu confessei a Cristo como meu Salvador publicamente. Depois daí, o Senhor começou a fazer maravilhas na minha vida, gente. Na escola, eu comecei a me reunir com meus amigos evangélicos e a gente orava, lia a palavra e jejuava. Até que a gente decidiu começar um intervalo bíblico na escola. E foi um período muito abençoado, gente, de avivamento, onde muitas pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor voltaram. E o Senhor, ele sempre me utilizou na área da palavra. E foi muito bom, gente, esse período na minha vida. Então, até o terceiro ano, do segundo ano até o terceiro ano do meu ensino médio, eu fiz o discipulado, eu me batizei nas águas e fiquei atuando tanto na igreja, participando das atividades da igreja, como também na escola, com o intervalo bíblico e com os grupos com meus amigos de oração e leitura da palavra. Então, gente, meus amigos me levavam para congressos, pré-congressos, e foi onde eu comecei a ter minhas experiências com o Espírito Santo, gente. E foi um período muito maravilhoso na minha vida. Quando eu acabei o meu ensino médio, aconteceram muitas coisas na minha vida. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, se vocês querem que eu traga um próximo vídeo contando para vocês como foi depois que eu terminei o meu ensino médio, deixem um like, comentem aí e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe vocês.